Abra sua Bíblia em Isaías 55, um texto conhecido. Vamos colocar de pé em reverência à palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava tendo a apresentação dos jovens, eu sentei ali. Cadê minha mulher? Tá onde? Quando você estava ali na apresentação ali, que eu sentei ali, o Espírito Santo falou para mim assim: ele está fazendo a apresentação do próprio chamado dele, pastoral. Glória a Deus. Prepare, tem coisa. Ali só foi só uma parte. Deus é fiel. Amém? Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor: busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-o enquanto Ele está perto. Amém? Tem outro texto que fala assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus, fale conosco, Pai, pela tua infinita graça, em um nome de Jesus. Pode sentar em nome de Jesus. Jesus. Todo cristão, irmãos, ele passa por etapas na vida. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Se você hoje está aqui hoje, foi porque alguém pregou a palavra da verdade, a palavra que liberta. E você conheceu a verdade, como está escrito lá em João 8,32. E assim como está escrito no versículo 36, Jesus te libertou. Amém, irmãos? Mas você não pode, irmãos, ter a vida se você não tiver o Filho. Você não pode ter o Pai se você não tiver o Filho. Para termos a Deus Pai, precisamos passar por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. O diácono Márcio até falou sobre isso semana passada. Mas tem pessoas que eles honram a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Semana passada teve um abençoado que me ligou e falou: pastor, ora por mim que eu estou escutando vozes. E eu já tive há um tempo atrás na casa da missionária Bel, e ele fez uma aliança com Cristo. Baixa um pouquinho, filho. Deus descortinou a vida dele todinha. Deus falou o que estava acontecendo. Só que aconteceu, irmãos, ele fez uma aliança. E aí essa aliança que ele fez, eu falei para minha esposa, eu orei por ele. No outro dia ele falou para mim: pastor, logo bem depois agora, semana passada, já tem um tempo bom que ele fez essa aliança com o Senhor. E aí eu compartilhei com minha esposa, eu falei assim: olha, ele fez uma aliança da boca para fora, me mostrou o Espírito Santo. E por isso, quando foi no outro dia, ele falou para mim: pastor, eu estou continuando a ouvir vozes ainda. É necessário que a casa esteja limpa, irmãos. Quando o demônio sai, é necessário que a casa seja ocupada depois. E é ocupada no momento que a pessoa recebe Jesus como Salvador. Romanos 10, versículo 9: com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Mateus capítulo 10, versículo de número 32 e 33 diz assim: que com a boca confessamos a Jesus diante dos homens, amém? Aceitamos a Ele diante dos homens, Ele também vai nos confessar diante do Pai que está nos céus. Nós confessamos a Jesus aqui e Ele nos confessa lá na glória. A Bíblia fala que Deus conhece os que são seus. A Bíblia fala também, irmãos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, que 7 filhos dos sacerdotes, eles tentaram expulsar o demônio, e dizendo: olha, eu te expulso pelo Jesus que Paulo prega. O demônio disse assim: olha, eu conheço quem é Jesus, e nem sei quem é Paulo, mas vocês não. E deram uma surra no 7, e os 7 saíram envergonhados, nus e envergonhados. Então qual é a etapa, pastor, na vida do cristão? Eu faço uma aliança sincera com o Senhor. Depois o Espírito Santo passa a morar em mim. João capítulo 1, versículo 11 fala que todos que receberam deram o poder de ser feitos filhos de Deus. Amém, irmãos? Amém. E aí eu compartilhei com minha esposa. E aí ele veio no culto aqui, no culto de quinta-feira. Ele: pastor, eu estou continuando a ouvir vozes.
E ali eu ministrei, orei por ele ali no fundo. Depois Deus me deu uma revelação e ele foi liberto. No outro dia ele falou: pastor, as vozes apareceram. Eu vou estar já em conquista já. Porque quem estava aqui no culto percebeu. Ele saía e entrava. Saía e entrava. Pastor, está me instigando. Pastor, está perturbando a minha mente. Eu já passei por isso, irmãos, quando eu estava no mundo. Mas Jesus me libertou. Amém, irmãos? Por isso o adversário não quer que você escute a palavra. Por quê? Porque ele não quer que você conheça a verdade, para ver o que é de direito seu. Mas o que acontece, irmãos? Deus tem bênçãos e tem um chamado na nossa vida. E há etapas. Se os discípulos começaram a andar com Cristo, a Bíblia fala que Jesus já não batizava. Quem batizava eram os discípulos. A Bíblia fala que os discípulos, como foi pregado outro dia por presbítero Ney, eles estavam ali no partir do pão, irmãos, ó, compartilhando. Estavam fazendo a obra, indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Como diz lá em Mateus capítulo 10, a casa que for digna de paz, deixa a paz. E eles entravam na casa, expulsavam os demônios, curavam os enfermos e voltavam alegres. Mas Jesus falou assim: não ficais alegres por causa que os demônios vos submetem. Não ficais alegres porque as pessoas são curadas. Mas ficais alegres porque os vossos nomes estão escritos lá no livro da vida. Alguém morreu para escrever o teu nome no livro da vida. Aleluia, Pai. Adora Ele, adora Ele. Esse ali foi Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aí o Senhor, irmãos, ele vira para Pedro e falou: Pedro, tu serás pescador de homens, não mais de peixes. Estava o Senhor dando uma direção para Pedro. Teve um dia, assim como eu falei para Guilherme aqui, teve um dia que eu entrei em um lugar e disseram: você vai ser um pastor. Eu falei: eu? Você vai ser um pastor. Fui em outro lugar e disseram: você vai ser um pastor. Eu falei: eu, Senhor? Você? Fui em outro lugar: você vai ser um pastor. Você vai ser um pastor. Eu peguei aquela informação, irmãos, e falei: Deus, o que tu queres que eu faça, Senhor? O que tu queres que teu servo faça, Senhor Pai? E eu comecei a ler Bíblia, eu comecei a orar, eu comecei, irmãos, a buscar o batismo do Espírito Santo, comecei a buscar a unção do Senhor, eu comecei a me encher da graça, da unção. E aí fui para o seminário, fui aprender a palavra, fui para as vigílias. Liguei, hoje eu estava conversando no WhatsApp com o irmão de Irlã. O irmão de Irlã falou assim: ele está na limitação, irmãos, da visão, mas estava na vigília. E aí eu comecei a buscar, irmão, saí de uma vigília para outra, orar, clamar, estudar a palavra. Compartilhei com minha esposa. Eu falei: meu irmão começou a ministrar a palavra e ele teve mais influência do que eu. Mas eu entendi o que Deus queria de mim. Isaías 38, Ezequias entendeu o que Deus queria dele e o que Deus quer de você. Amém, irmãos? Amém. Sabe o que Deus está falando para você? É tempo de orar e de clamar e ouvir a voz de Deus. Aí disseram assim: ó, por que os discípulos dos fariseus eles jejuam, os discípulos de João Batista e os seus discípulos não? Aí Jesus falou assim: ó, ainda não é o tempo. Como pegarão vinho novo e colocarão em odres velhos? É necessário que eles amadureçam. É necessário que eles passem o tempo, porque ainda o noivo está com eles, mas o noivo vai ser tirado. O Senhor subiu aos céus e eles começaram a fazer a obra. Sabe o que Deus está falando para você? Deus tem uma missão na vida de cada um. Teve um dia que disseram dessa maneira, irmãos: eis que eu trouxe meu filho e os teus discípulos não conseguiram expulsar. E disseram assim: olha, eles não conseguiram. Os fariseus já estavam zombando. Aí Jesus foi lá e expulsou o demônio que estava na vida daquele jovem. Depois a Bíblia fala, irmãos, que os discípulos estavam em um barco e havia uma tempestade e eles ficaram temendo. E Jesus levantou depois de ser despertado por eles e disse: homens de pequena fé, por que vocês são tão tímidos? Eram para eles repreender aquela tempestade. Mas Jesus ainda estava com eles. Se faltava o pão, tinha Jesus. Se tinha alguém doente, tinha Jesus.
Se tinha alguém que precisava de libertação, tinha Jesus. Em Atos capítulo 10, versículo 38, fala que a unção do Senhor veio sobre o Senhor Jesus, e Ele libertou e curou a todos que estavam ali, presos pelas garras do inimigo. Mas eu quero dizer para você que Jesus hoje Ele vive em nós. Amém, irmãos? Mas a Bíblia fala, irmãos, lá no livro de Tiago, no capítulo 4, irmãos, no capítulo 3, fala que o Espírito que nós habita tem ciúmes de nós. Tem ciúme, irmãos. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, irmãos, fala: não apagueis o Espírito. Deus nos chama para intimidade. Mateus 26, irmãos, fala que Jesus ele foi, irmãos, ao monte orar com os discípulos estavam dormindo. Jesus volta para os discípulos dormindo, de tristeza. Não deixe a tristeza abater a tua fé. Não deixe a tristeza te parar. Deus tem obra na tua vida. Deus tem obra na tua casa, na tua família. A Bíblia fala que o Senhor disse para eles, Mateus 26, 41, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiais e orai, para que não entreis em tentação. Precisamos voltar às práticas antigas da oração, do jejum, da palavra, da busca, irmãos. Vou compartilhar com os irmãos. Eu sou assim, irmãos, eu medito sem a Bíblia. Pastor, como assim, pastor? E graças a Deus, irmãos, eu tenho uma mente para gravar versículo, que eu louvo a Deus por isso, de muitos anos. Eu gravo os versículos, eu gravo o que as pessoas pregam. Citei a palavra do presbítero dele, citei a palavra do diácono Márcio. Amém, irmãos? Outro dia o pastor Givaldo estava aqui, irmãos. Ele estava falando sobre a importância, irmãos, de os pais, dos filhos guardar o mandamento dos pais. Aqueles homens não tomaram vinho, mesmo falando todo vinho, não vou tomar, porque meus pais me ensinaram que não devia tomar. Então eu presto atenção na palavra. E aí, irmãos, eu medito sem a palavra, eu medito, irmãos, pegando o celular e vendo um versículo e tal. Mas essa Bíblia estava no carro, dessa forma, bem no painel do carro assim. E o Espírito Santo falou para mim: tem 3 dias que sua Bíblia está lá, você não vai pegar para ler não. Eu peguei, peraí, Senhor. Aí eu perguntei: eu vou ler o que, Senhor? O Senhor lê Tiago. Depois de Tiago você lê Hebreus. Precisamos, irmãos, estar em Atos 8. Como a Bíblia fala, irmãos, que Filipe, em Atos capítulo 6, fala que Filipe foi direcionado, irmãos. Olha, aproxima-te desse carro aqui, prega e fale. Ele falou, irmãos, e mostrou Jesus. E depois ele foi arrebatado, transladado para outro lugar. Eram homens que eram direcionados: vai a tal rua chamada direita, porque lá tem um homem assim. A Bíblia fala, irmãos, que o próprio anjo do Senhor, o anjo, ele apareceu a Cornélio em Atos 10 e disse assim: vai, chama a Simão Pedro que está em tal lugar. Deus quer falar com você e comigo. Mas se nós, irmãos, não priorizarmos Deus, não vai adiantar. Eu falei para minha esposa outro dia, foi ontem, falei com ela: tem hora que manifesta demônios, que pessoas que são ungidas a pastores e não conseguem expulsar. Tem hora, irmãos, que o diabo faz e acontece em falta de discernimento. O problema está em Deus? Não. E nem tudo, presta atenção, irmãos, nem tudo Deus revela. Lembra lá de Acã? O povo de Israel desceu para enfrentar Ai. Quando perdeu, a Bíblia fala que naquele momento ali Josué rasgou as vestes e indagou o Senhor: mas Senhor, por quê? Vencemos Jericó. O Senhor falou assim: olha, há pecado. Naquele momento ali, irmãos, Deus não deu direção dele antes. Nem tudo Deus revela, está acontecendo. Mas Deus quer nos direcionar, irmãos, para sabermos antecipadamente. E Deus quer que venhamos, irmãos, seguir as etapas. E eu vou agora repetir: ouvi a palavra, pronto, ouvi, glória a Deus. Fiz aliança com Cristo,
Porque eu tive fé, entreguei minha vida a Ele. Foi uma vida sincera, entreguei. Aliança sincera. O rapaz de domingo, eu falei para ele: domingo você vem, não está aqui. Depois parou ouvir voz, eu vou cobrar dele. Você tem que vir, meu filho. Não é só receber a bênção. Depois aconteceu o que, irmãos? Fiz aliança com Jesus. Aí depois fui batizado das águas. Depois tem o batismo do Espírito Santo. Devemos buscar, e quem não é batizado do Espírito Santo precisa buscar, irmãos. Jesus falou: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A Bíblia fala que eles receberam, lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, ali a presença do Espírito Santo morando dentro deles, para guiar e orientar. Porque não adianta, irmãos, eu pregar e ter uma voz eloquente e não tiver unção, ter conhecimento e não tiver unção, ter palavras bonitas, persuasivas, palavras expressivas e não tiver unção. A unção vem mediante ao tempo que eu passo com o Senhor. Amém, irmãos? Pastor, não sou batizado com o Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo. Eu lembro há muitos anos atrás, há 20 e tantos anos atrás, eu levantava mais os jovens, era campanha de jejum de 30 dias para Deus estar batizando o Espírito Santo. Quantas pessoas foram batizadas, irmãos? Deus avivou os jovens falando línguas, jovens entrando no mistério, jovens entregando profecia. Deus quer trazer um tempo de avivamento, irmãos, nas nossas vidas. Mas o avivamento vem com a palavra dentro de nós. O avivamento vem, irmãos, com a busca diária do Espírito Santo. Deus, Pai, me revela, Senhor, o que Tu queres. Fale comigo, Deus. Porque se não formos direcionados por Deus, vamos estar pregando algo sem a permissão do Senhor, sem direcionamento de Deus. Sabe você fazer uma obra que parece ser de Deus, mas não é de Deus? Por quê? Porque faltou direcionamento. Então eu estou com essa minha esposa e falei: agora não, vamos esperar mais um pouco, deixa Deus falar. Aí Deus vai lá e fala, e dá certo, porque é Deus. Amém, irmãos? Então o que eu preciso, pastor? Se você puder anotar isso, anote. Você precisa orar para ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ter um momento de oração. Você tem Deus. Deus me enche, Senhor. De você olhar, irmãos, para a palavra e falar: Deus, o que Tu queres falar aqui nesse texto? Eu só vou sair quando o Senhor falar comigo, para a glória do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque tem dias que não vai ter um pastor para expulsar o demônio, não vai ter um presbítero, não vai ter uma missionária, vai ser você. Aleluia, Pai, glória a Deus. E Deus vai dizer para a igreja: hoje na minha casa, estou falando a nível aqui de Senade, a nível da casa do Senhor, dependendo de ministério, tem muitas pessoas com títulos, mas despreparadas. Tem muitas pessoas com unção, muitas vezes brigando, irmãos, por uma posição, brigando por algo ou por um microfone, mas despreparadas. Deus quer trazer uma unção grande sobre as nossas vidas, mas só vai derramar da unção se passarmos tempo com Ele. E aí nós lemos o texto, irmãos: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O tempo de buscar é agora, o tempo de clamar é agora. Levante propósito de jejum e oração. Deus me enche, Senhor, Pai. Coloque no seu coração os alvos, os dons, irmãos. A Bíblia fala lá no livro de 1 Coríntios capítulo 14, que aquele que fala, que fala em línguas, que ore para que interprete, no versículo 8. Buscai com zelo os melhores dons, lá no versículo 1 fala isso, do capítulo 14. Então eu devo buscar os melhores dons. Deus me capacita, Senhor. Deus me abençoa, Senhor. Deus me enche, Senhor. Aleluia, Pai, glória a Deus, que és maravilhoso, Pai. Santo o Senhor. Deus manda dizer assim para a igreja: assim diz o Senhor: em muitos altares tem pregações vazias, pregações cheias de emoção, mas que eu não estou. Aleluia, Pai. Quero trazer o tempo, assim diz o Senhor, que quando eu falava e o povo se movia na minha direção, e algo sobrenatural acontecia. Aleluia, Pai Santo, Santo é o Senhor, Pai. Aleluia.
Sabe o que Deus vai dizer para a igreja? É tempo de você buscar Deus. As senhoras buscarem a Deus. Os varões buscarem a Deus. Começar a dizer: Deus, você, que eu vou repetir de novo, não sou batizado do Espírito Santo. Comece a partir de amanhã um jejum em prol da sua vida. Comece a dizer: Deus, me capacita. Qual é o meu chamado? Por que o Senhor me chamou? Deus, qual é a área que o Senhor quer me usar, Senhor, Pai? Qual é a área, qual é o chamado que o Senhor tem na minha vida? Pai, me capacita, Senhor. É na palavra, é no louvor. Aqui, irmãos, queremos dar ferramentas para você crescer, para você desenvolver. Por quê, meu amado? Porque um dia Jesus olhou para a seara e disse assim: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Deus está querendo levantar um tempo, irmãos, de pessoas capacitadas, cheios da graça, cheios da unção, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Quando é enviado, dá fruto e o fruto permanece. Tudo isso para a glória do nome do Senhor. E essa pessoa é você. Essa pessoa é você. Deus quer levantar você da tua casa, da tua família. Deus quer sacudir essa terra, essa cidade, através da tua vida. Eu quero dizer para você que o inferno vai bater em retirada, demônios vão cair por terra, pessoas vão ser curadas. Tudo isso através da tua vida, para a glória de Deus. Aleluia, Pai, glória a Deus, tu és maravilhoso, Pai. Mas para isso acontecer tem que ter renúncia, irmãos. Temos que renunciar. Temos que renunciar. Aleluia, Pai. Irmãos, não tenho nada contra, presta atenção. Você tem que fazer um esporte. Você tem que cuidar da sua saúde. Que tem de pastor tendo infarto. Não é brincadeira. Me guarde, Jesus. Mas preste atenção. Preste bem atenção. Para você estar aqui hoje, você tem que renunciar. Agora de tarde estava passando, irmãos, o jogo da final europeia. Eu preferi estar aqui com Jesus. Entendeu, irmãos? Eu não sei, irmãos, o que é final de Copa do Mundo. Deu meu horário do culto, irmãos. Eu estou aqui. Porque um dia eu vou apresentar diante do Senhor. E vou colocar diante do Senhor o que eu fiz para Ele. Eu tenho responsabilidade de um rebanho, irmãos. Aqui passando o olho, eu sei que faltou. Porque o Senhor disse para Pedro, depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, o Senhor disse assim: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pode estar frio, pode estar, irmãos, com luta, com problema. Deus nos chamou para fazer a obra dele. Muitas vezes, irmãos, você vai estar passando por luta, como estava aqui o nosso irmão Guilherme, aqui representando aqui o papel do pastor. Quantas vezes nós ministramos passando por luta, por dificuldade? Quantas vezes eu já orei por pessoas enfermas e eu sentindo dor, mas eu entendi que Ele é a fonte e Ele faz através da minha vida. Mas Deus nos está chamando irmãos. Um dia o Senhor levantou lá em Ezequiel, irmãos, no capítulo 37, o profeta para profetizar. E Deus me coloca nessa noite para profetizar sobre a tua vida. Ele falou: profetiza, filho do homem, no vale de ossos secos. Mas o Senhor fez a pergunta: poderão reviver estes ossos? Ele falou: Senhor, tu sabes. Tem hora que a gente vê a situação e fala: Deus, tu é que sabe, Senhor. Mas o Senhor falou: profetiza, filho do homem. E ele disse para o Espírito vir dos 4 cantos. E ele profetizou. E ele levantou-se um grande exército. Deus vai dizer para você que há tempo de você fazer a obra. Deus quer levantar um exército aqui nessa noite, irmãos. Deus quer levantar um exército para fazer a obra. Deus quer levantar um exército para orar pelas pessoas, para visitar as pessoas, para dar lugar para o Espírito Santo. Porque Deus não chamou, irmãos, Deus chamou, aleluia, Pai, glória a Deus, um exército dele. Deus chamou a igreja dele. Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu lembro que ele voltou frustrado da Índia. Sabe por quê, irmãos? Falta de preparo. Quando ele falou: olha, Jesus morreu na cruz. Ele falou: vocês têm Jesus, nós temos Maomé. Não, mas a Bíblia. Não, nós temos o Alcorão. É o mesmo livro da capa preta. Você não tem os seus, nós temos o nosso.
E agora? Ele voltou porque não tinha nada para mostrar. Aí, ouvindo a palavra, irmãos, uma pregação, ele passou 3 dias dentro de um quarto, orando a Deus. Até o ponto que o Senhor apareceu para ele e falou assim: olha, todos morreram, Paulo, Pedro, os demais, mas eu quero te usar. Aí ele voltou lá de novo, depois de ter orado por muitos enfermos nos Estados Unidos, Deus curado. E aí, quando chegou diante das pessoas lá, dos indianos, falou: olha, você tem Jesus, nós ouvimos, nós temos Maomé, você tem a Bíblia, né? Nós temos o Alcorão. O que você mostra mais? Ele mostrou o poder. Cristão tem que ter poder, irmãos. Não é só grito. Eu vou dizer para você, irmãos, você vai ver muita besteira na internet. O povo falando vazio, na carne, profetada, mentirada. Cristão tem que ter vida com Deus e poder. Poder, irmãos, unção. Você dá uma paz do Senhor, a pessoa sentir unção. As pessoas não estão vindo aqui para nos ver, irmãos. E nós não somos importantes assim não, irmãos. As pessoas estão vindo por aquele que morreu na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, que é Jesus. As pessoas precisam de Jesus. Devemos carregar Jesus, irmãos. Mas estamos tão cheios de nós mesmos, ou tão cheios, irmãos, das coisas do mundo, internet, tantas outras coisas, novela, tantas outras coisas, a igreja que não tem apresentado Jesus. Eu vou chamar alguém para orar por você, porque eu não posso. Deus está nos sacudindo hoje, irmãos. E Deus manda eu colocar para você que Ele quer sacudir a tua vida espiritual. Orar na igreja, irmãos, todo mundo vê. Mas Deus quer que você ore, sabe o que é? No silêncio. Eu não fico preocupado com minha esposa ver orando. Não. Eu até liguei para ela, falei assim: deixa eu fazer um negócio aqui, nesse vídeo assim com a Bíblia assim. Falei assim, parecia espiritual, não foi? Ela falou, pareceu. Então, não faz isso. O negócio é você e Deus. Na fornalha é você e Deus. No momento é você e Deus, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai cobrar de você. Deus quer que você ganhe famílias para Ele. E eu tenho dito para Deus: Deus me capacita mais e mais, Senhor. Me ajuda mais e mais. Me faça um instrumento das suas mãos. Outro dia foi feita uma pergunta aqui, irmãos. Qual foram os 2 homens que foram arrebatados? Enoque. Quem foi o outro? Elias. Irmãos, foi num culto, acho que foi ano passado. Fiquei esperando a igreja responder. Falei: Jesus. Está entendendo, irmãos? O quanto nós temos de Bíblia, irmãos, dentro de nós? O quanto nós temos de palavra dentro de nós? Você já leu o Novo Testamento inteiro? Porque, irmãos, avivamento sem palavra não é avivamento. O que vai acontecer comigo e contigo é em Mateus 7,24. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, deu sobre aquela casa, e a casa não caiu, porque estava sobre a rocha. Então o que eu preciso fazer? Aceitei a Cristo, glória a Deus. Estou tomando leitinho, pastor. Lá em 1 Pedro capítulo 2 fala do leitinho, ó, desejar ardentemente o leite espiritual, para que possais ir crescendo nele. Depois vem uma comida mais sólida, ó, uma papinha. Depois da papinha, irmãos, vem uma comida, ó, bem mais forte. Aí você vai se alimentando, vai crescendo. Senhor, deixe que o meu filho não sente a sua direita ou a sua esquerda e beba o mesmo cálice. O Senhor falou assim: olha, o sentar à minha direita e à minha esquerda não pertence a mim, pertence ao Pai. Mas eles beberão do mesmo cálice, não agora. Não estavam prontos. Não estavam prontos, irmãos, ainda para muita coisa. Para expulsar o demônio, para jejuar. Mas vai amadurecendo. Os jovens estão amadurecendo. Vai amadurecendo.
vai vir nas perseguições, a chicotada. Mas aí o Senhor fala que vem buscar o batismo do Espírito Santo e batismo com fogo. Isso é provado no fogo, irmãos. Aí vai vir luta, vai vir dificuldade, mas você está firmado na rocha. Enquanto você vai usar o Espírito Santo, Deus derrama dom sobre a sua vida, capacitação. Aleluia, Pai. Vou falar para os irmãos, para todos que pregam aqui, todos, de diácono, diaconisa, de missionários. Eu não quero sentar aí para ouvir ninguém, irmãos, falando, não ser Deus. Quero não. Aí você tem que orar, jejuar, ler a palavra, buscar. Para você contar do seu dia, o que aconteceu com você. Isso porque eu vi Jesus, irmãos, tem palavra. Tem irmão que vai pregar, não tem nada de Bíblia, porque não lê. O Espírito Santo vos fará lembrar tudo que o Senhor tem dito. Como é que o Senhor nos fala nessa noite? Através da palavra. Amém, irmãos? Precisamos ler Bíblia, orar, buscar. E aí eu vou falar para os irmãos, presta atenção. Não é vergonhoso você chegar e falar, pastor, eu não vou pregar hoje porque não deu tempo eu ler, pastor. Não deu tempo de preparar a mensagem. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas querem vir ver a Cristo. E aqui eu finalizo. As pessoas não querem me ver, elas querem ver Jesus. As pessoas não querem te ver, querem ver Jesus. E Jesus, irmãos, só vai, presta atenção, aparecer se nós diminuirmos e Ele se engrandecer. Se nós tirarmos tempo para falar com Ele, para buscar, para orar, para clamar. Eu falei hoje para uma abençoada, eu quero ir na igreja quando o Senhor estiver. Eu falei, irmão, se Jesus não estiver lá na igreja, nem eu vou. O amor ficou sorrindo. Eu falei, pastor, mas eu gosto quando o Senhor está. Eu falei, tem que gostar quando Jesus está, irmão. Então eu falei, Jesus, o Senhor vai comigo hoje lá? Se o Senhor não for, eu não vou. Amém, irmãos? Eu vou orar por alguém, Jesus, e aí eu faço o quê? Eu estou perdido aqui. Me dê discernimento, Deus. Então Deus fala, até demônio tal, está fazendo isso, e pronto, agora eu sei. Deus mostrou, agora eu vou expulsar. Está entendendo, irmãos? João capítulo 15, irmãos, versículo 3, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Deus está falando hoje, nessa noite de quê, pastor? Que eu finalizo. Preparo e despreparo. Você está preparado? Não estou falando para a vinda de Cristo, não. Estou falando para a obra do Senhor. Porque se você não estiver preparado, você vai se frustrar. Estava lembrando para a Jennifer aqui, bem um pouquinho antes de Jennifer vir ainda. Eu estava pregando aqui, irmãos, para a igreja vazia. Abrimos na pandemia e estava eu e a mulher aqui. E as meninas na igreja vazia. E eu pregando, abrindo o culto, louvando. E a mulher, filho, era bom se tivesse, eu falei, calma, vai vir. Vai vir. Mas por que, irmãos? Porque já aconteceu isso comigo antes. Já preguei para a igreja vazia. É a quinta igreja pastoreando agora. Já passei por tudo isso. O varão teve um vislumbre agora do que Deus falou para ele, do chamado. Mas eu já passei por essa etapa. São etapas na vida. A etapa do namoro, assim, de você conhecer, orar. Vamos orar. Depois a etapa de você estar namorando, depois noivando, depois casando, assim, depois vem os filhos, vem o cabelo, perde o cabelo. Essa etapa. Etapas, irmãos. São etapas na nossa vida. Mas o problema é que quando chega a etapa eu estou despreparado. Chegou a dor de parto e não tem força para parir. É mais ou menos isso. Chegou o momento de parir e não tem força. Não é assim? E puxa lá e a mulher sopra e outra coloca força e não tem força. Não adianta, irmão, se não tivermos unção. Então, jejum, oração. Quem não é batizado do Espírito Santo, a partir de amanhã você vai começar a dizer: Deus, estou no propósito de batismo do Espírito Santo. Deus, eu quero tal dom. Eu quero, Senhor Pai, Deus, pregar, Deus, com unção. Eu quero louvar com unção. Eu quero, Senhor Pai, ser capacitado, Senhor. Ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero diminuir o seu ser engrandecido para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Quero estar preparado. Não, irmãos, o pastor não está aqui, não. Mas Jesus está. Eu vou botar fogo no campo. Vou expulsar. Vou repreender. E
Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Tinha uma época na minha vida, irmãos, quando eu era novo convertido, que era um caça-demônio. Onde tinha uma pessoa endemoniada, eu já estava lá já com a mão já no primeiro lugar para repreender. Aleluia, Deus. Feche seus olhos. Eu queria que você olhasse para você hoje e visse como é que está a tua vida espiritual. Pastor, eu não tenho orado. Oh Deus, fala para Deus. Deus, não tenho orado, não tenho lido a palavra. Meu Deus, não tenho buscado, não tenho jejuado, não tenho, Senhor Pai. Deus, tirar tempo do Senhor. Me ajuda, Deus, nas minhas fraquezas. Romanos 8, versículo 26 fala que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos nem como orar, irmãos, mas Ele intercede por nós e nos ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúme de você. Eu falei com um abençoado, ele falou do teclado dele. Eu falei assim: moço, Jesus tem mais ciúme de você do que seu teclado. Porque você foi comprado com quem? Com preço de sangue. Nós somos comprados. Amém, irmãos? Nós somos comprados. Senhor, nessa hora queremos apresentar, Senhor Pai. Glória a Deus, aleluia. Nós queremos apresentar, meu Deus, as nossas vidas, Jesus. E pedir misericórdia, Pai. Porque muitas vezes, Senhor Pai, trocamos o Senhor por muitas coisas. Muitas vezes, Senhor Pai, deixamos, Senhor Pai, o Senhor, meu Deus, em segundo plano e não buscamos em primeiro lugar. Nos ajuda, Senhor Pai, a priorizar o Senhor. Nos ajuda a viver uma vida reta, digna, Senhor Pai. Uma vida, Senhor, que te agrada. Uma vida, meu Deus Pai, que glorifica o Teu nome, Senhor. Uma vida de compromisso com a Tua palavra. Porque os anos estão passando, Senhor Pai, e é certo, a vinda do Senhor é realidade. Para algumas pessoas que já partiram, Jesus, Senhor Pai, Deus ali para eles, Senhor Pai, Ele vai encontrar com o Senhor, já não adianta mais nada, Senhor. Mas a nós que estamos aqui, Senhor, você pode voltar amanhã. Meu Deus Pai, nos fortalece, Jesus. Que possamos ter compromisso, Senhor Pai. Deus, traga pessoas batizadas no Espírito Santo, Pai, nessa noite. Deus, batiza pessoas, Senhor Pai, Deus, em nome de Jesus. Derrama dons espirituais, Senhor Pai. Capacita, Senhor, pessoas, Senhor. Porque como a obra vai crescer, o reino vai, meu Deus Pai, cada vez mais se expandir, Senhor Pai, alcançando outras vidas. Se nós não pregarmos a palavra, como diz lá em Romanos capítulo 10, como crerão se não há quem pregue? Como enviarão se não forem capacitados? Como serão enviados? Deus nos capacita, Senhor Pai. Abençoe as nossas vidas, Senhor Jesus. Abençoe, Senhor Pai. Um dia vamos apresentar um rebanho para Ti, Senhor Pai, nós que somos pastores. Meu Deus, Pai, nos ajuda, Senhor Pai, a dar o nosso melhor, Senhor Pai, para sermos instrumentos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Tu és o Deus que contempla a mente e coração, Senhor Pai. Abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode ficar em nome de Jesus.